porque se você está agora nos assistindo pela internet, ou é porque você mora distante de Sertanópolis, ou porque você faz parte daquele grupo que não pode estar presencialmente conosco. Ou você é menor de 12 anos, maior de 60 anos, ou faz parte daquele grupo de risco. Por isso que nós vamos manter as nossas celebrações da melhor maneira possível, às 19h30, na perspectiva online, para poder abençoar a sua vida, seu coração, chegar na sua casa e a gente poder adorar o Senhor Jesus de uma maneira muito especial. Nossa igreja já está aqui com pessoas, nós estamos pela primeira vez, depois de 73 dias, abrindo nossa celebração para o público. As pessoas estão chegando, já estão tomando seus lugares, e você que assiste pela internet também vai se ajeitando aí. Aproveita para chamar as crianças, porque na celebração das 19h30 tem que ter a tia Jujuba para as nossas crianças que não podem vir participar conosco da nossa celebração, tá bom? Então, atenção, chame as crianças enquanto eu dou esse recado. Você que quer pedir a oração, você que quer interagir conosco, use o nosso chat no YouTube ou no Facebook, você pode usar para poder interagir conosco, pedir oração, falar com a gente está aqui para poder abençoar a sua vida também. E você que quer devolver a sua contribuição, as pessoas que estão aqui poderão fazer isso de uma maneira presencial, mas você pode fazer online, através do internet banking, ou através do depósito bancário, ou durante a semana na secretaria da nossa igreja, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te frutifique, Deus recompense a sua generosidade nesse tempo de pandemia, porque você tem sustentado, tem apoiado essa comunidade. Então, eu espero que em breve a gente possa se ver, tudo isso tenha passado, e ver você e sua família aqui para a gente poder celebrar juntos, tá bom? Então, eu quero chamar uma pessoa muito especial para as nossas crianças. Ela já está posicionada. E aí, tia Jujuba, cadê você? Dá para você mandar um oi para nossas crianças? Olá, galerinha Kids, tudo bem com vocês? Hoje eu, tia Jujuba, estou aqui para contar uma bela história. Como está sendo seu final de semana? Já está acabando o nosso domingo, mas eu garanto que essa semana vai ser abençoada. Gente, hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que muitas pessoas falam, mas não fazem, que é perdoar. Eu soube que na escola dominical, todas as manhãs, vocês estão tendo aulas online, e o pessoal está falando sobre a oração, sim, a oração do Pai Nosso. E tem um pedacinho da oração que diz assim: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Hoje nós vamos entender essa parte. Bom, vamos começar a nossa história. Jesus, quando esteve aqui na terra, usava parábolas para ensinar os seus discípulos e as pessoas que estavam ao seu redor. Ele ensinava com essas parábolas, que são algumas histórias que Jesus contava, que era um jeito mais fácil das pessoas aprender. Assim como a tia Jujuba está contando história para vocês, Jesus, quando esteve aqui na terra, também contava essas histórias para as pessoas poderem aprender mais sobre alguma coisa que Jesus queria passar. Pois bem, uma vez Pedro chegou em Jesus e disse: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar quem me magoa, quem me deixa triste, quem me ofende? Aí Jesus contou essa parábola. Certa vez, um rei tinha muitos servos. Olha só quantos servos tinha o rei. Muitos servos, porque o rei precisava de muita gente para trabalhar lá no seu reino, não é verdade? Mas tinha um servo que devia um dinheiro para o rei. Esse servo foi chamado lá para conversar com o rei. Aí o rei disse: pois, servo, você está me devendo um certo dinheiro e eu preciso receber. O servo, muito deprimido, se ajoelhou aos pés do rei. Senhor rei, eu não tenho condições de pagar. Por favor, me perdoe dessa dívida. Eu não tenho condições de pagar. O rei, muito durão, falou: não, você, sua mulher e seus filhos serão presos e só serão soltos quando pagar a dívida. Por favor, rei, tem misericórdia de mim, rei, eu não tenho esse dinheiro. O rei ficou comovido e perdoou aquele servo. Olha só que coração bondoso desse rei, não é verdade? Ele perdoou aquele servo e não cobrou mais a dívida. Mas sabe o que aconteceu?
aquele mesmo servo tinha um amigo que devia para ele. E ele foi lá cobrar o amigo. Ei, amigo, pague o que você me deve, eu preciso do dinheiro. E o amigo disse a ele: por favor, meu amigo, eu não tenho condições de te pagar esse dinheiro agora. Sabe o que o servo fez? Ficou com muita raiva, muito nervoso e não quis perdoar o amigo. Disse que o amigo iria sofrer, mas que teria que pagar essa dívida. Aquele servo que foi perdoado pelo rei pela sua dívida estava agindo de uma maneira totalmente diferente da maneira que o rei agiu. O rei perdoou ele da dívida e não cobrou mais. Vejam bem, e ele, muito bravo, foi lá para quem devia para ele e, brigou, ficou nervoso. Gente, o rei ficou sabendo disso. Foi lá e chamou seu servo novamente e disse: poxa, eu perdoei a sua dívida e soube que você não perdoou a dívida do seu amigo? Pois bem, agora você vai ser preso e vai me pagar tudo aquilo que você me deve. Foi uma consequência, né? Aquele servo não quis perdoar o amigo, sendo que ele tinha sido perdoado pelo rei. Que coração maldoso! Poxa, gente, quantas pessoas nos ofendem, nos dizem algumas coisas que nos deixam magoados e a gente diz que perdoa e na verdade não perdoou nada. Nosso coração tem que estar muito, mas muito conectado com Deus para a gente perdoar as pessoas e não querer nada em troca. Pessoal, Jesus nos perdoou, levou todos os nossos pecados lá na cruz, foi sacrificado, meu Deus, sofreu um monte por nós, nos perdoa diariamente pelos nossos pecados, nós ainda continuamos errando, mas quando alguém precisa do nosso perdão, a gente não consegue perdoar de verdade. Às vezes a gente fica chateado com o nosso irmão, com o nosso primo, e a gente não consegue perdoar de verdade. Mas vocês sabiam que o perdão tem que ser liberado? Porque se a gente não perdoar as pessoas, o nosso coração fica aprisionado. Fica um coração duro, enrijecido e cheio de sujeira. Porque não perdoar é pecado, sim. Jesus disse a Pedro aquela vez que Pedro perguntou quantas vezes ele tinha que perdoar. Jesus disse que ele tinha que perdoar muitas vezes, 70 vezes 7. Não é uma conta muito difícil de se fazer? Então, é por isso, Deus quis nos dizer que é difícil perdoar, mas é necessário. Quando a gente ora o Pai Nosso e pede para Deus perdoar os nossos pecados, nós também devemos liberar o perdão para quem está necessitando ser perdoado por nós. Então, galerinha, eu espero que essa semana não aconteça nada. Mas se alguém te ofender ou te magoar, você esteja de coração aberto, assim como Deus está de coração aberto para nos perdoar quando nós erramos, que nós estejamos de coração aberto para perdoar quem nos magoa. Foi assim que Jesus ensinou a Pedro e está ensinando a nós a cada dia. Galerinha, muito obrigada, até terça-feira e agora vocês vão ficar com uma coisa sensacional. Uma galerinha aí preparou um vídeo de uma dança muito radical, igual da semana passada. Fiquem atentos aí no vídeo e fiquem ligadinhos na Tia Jujuba. Tchau! Estou de passagem aqui. No
Boa noite, irmãos. Agora aqui no nosso culto presencial, queremos dar as boas-vindas a vocês que estão aqui com a gente. Esse culto diferente, né? Nosso retorno, todos de máscara, né? Que coisa diferente, né? Na verdade, parece que está todo mundo doente, mas ninguém está doente, graças a Deus, aqui eu acredito, né? Então, que nós possamos celebrar nessa noite com alegria, com felicidade, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, celebrar esse retorno. Então eu te convido a ficar de pé agora, né? Nós não teremos nosso tempo de comunhão, de abraço, de cumprimento, né? Por todas as medidas de segurança, mas que o calor do Espírito Santo seja presente no seu coração, que a presença de Deus possa te aquecer agora, que Ele possa suprir essa falta de calor humano, mas que também você possa se aquecer agora louvando ao Senhor, cantando, batendo palmas, né, porque estamos em um pequeno número, um número reduzido, que nós não podemos louvar com toda a vibração, porque o Senhor vê o coração, o Senhor vê as palavras das nossas bocas e quer encontrar em nós verdadeiros adoradores, independente da ocasião, que nós possamos adorar juntos ao nosso Senhor, amém? O amém fica abafado também na máscara, né? A gente não ouve direito. As palmas ao Senhor. Uou, 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 eu esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu o meu clamor. Oh, 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 oh. Eu esperei com paciência no Senhor, eu esperei paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, para Ele, olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Oh! Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh! Jesus, aleluia, ao nosso Jesus, glórias a Jesus Cristo. Vamos cantar ao Rei. Hey,
sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Vamos cantar. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, ao Rei. Rei, Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Somente a Ti a nossa adoração, Jesus. Somente a Ti as nossas vozes, as nossas palmas, o nosso ser, o nosso coração. Tudo é para Ti, Senhor, pois Tu és o nosso Rei, Tu és o dono de tudo. Tu és o nosso governador, o Senhor exerce o Seu poder sobre nós, sobre as nossas vidas. Te damos graças por tudo que o Senhor tem nos dado e Te louvamos, Rei da glória, Rei da glória. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. Glória ao nosso Rei, glória ao nosso Deus. Ah, Senhor, Te adoramos, Senhor. Vem com o Seu Espírito, Pai. Queremos, Senhor, entronizar o Seu nome nessa noite, Senhor. Que a Sua graça seja visível em nosso meio, Senhor. Que nós possamos ver a Sua glória, sentir a Sua glória, Senhor. E Senhor, mover o Teu Espírito em nós, Pai. Mudando as coisas de lugar, enchendo o nosso ser, o nosso coração.
montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Declare, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Eu creio em milagres nesse mover, eu creio em cura nesse mover, eu creio em milagres nesse mover, que
esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover dos mortos ainda se erguem, os gigantes caem ao chão. Senhor, nos cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Os mortos ainda se erguem, os gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, 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 esse é o mover. Você pode levantar suas mãos assim, comigo nesse momento. Eu não sei qual é o milagre que você está buscando, eu não sei qual é a resposta que você tem pedido, mas eu quero dizer para você que há um mover especial nesse lugar, essa noite, enquanto aqui você está, e esse mover se chama Espírito Santo de Deus. Ele não é uma energia, ele não é um sentir, ele não é uma sensação, ele é uma pessoa que toca o seu coração. Deixa ele aquecer o seu coração nesse momento, deixa ele mover sobre o seu coração, talvez entristecido, talvez enrijecido, talvez preocupado, ansioso. Deixe-o tocar o seu coração, Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está nesse lugar, eu sei que o Senhor move, e nós cremos em cura, nós cremos em milagre nesse mover. Então, Senhor, se existem pessoas aqui essa noite que estão precisando de um milagre especial, de uma obra especial, de um mover especial, de uma ação, Deus, de uma resposta, porque nós cremos que o mover do Senhor está sobre nós, Tua presença está sobre nós, Teu Espírito flui sobre nós, e nós cremos e não abrimos mão, mesmo que estejamos limitados, mesmo que as notícias sejam adversas, mesmo que os momentos sejam turbulentos, nós cremos, nós confiamos na Sua palavra, e cremos que há cura, há milagre nesse mover, há mover, o mover do Senhor nesse lugar, o mover do Senhor nas casas que nos assistem, o mover do Senhor enchendo cada coração. Nesse mover, eu creio, Deus. Eu creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Esse é o mover. Esse é o teu mover sobre nós, Espírito Santo de Deus. Esse é o mover. E se você pode sentir o mover de Deus, aplauda Jesus nesse lugar. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Que alegria poder receber vocês aqui essa noite, nesse lugar. Que privilégio poder adorar o Senhor Jesus com você aqui nesse lugar. Nós estamos na nossa terceira celebração.
nós disponibilizamos vários horários de cultos para que as pessoas pudessem vir de uma maneira segura, para que pudesse existir o espaçamento. Para nós não tem sido fácil a distância, também não tem sido fácil a pregar a um povo mascarado, porque eu vou dizer para vocês qual é a sensação. Se vocês subirem aqui, vocês irão ver a sensação de que você está falando a travesseiro, né? Está tudo com a mesma cara, com a mesma fronha, porque a gente faz uma brincadeira, a gente não vê se alguém riu, a gente fala alguma coisa séria, a gente não vê se alguém está prestando atenção, parece que a gente perdeu a expressividade. Mas também tem um outro problema, que é pregar a tantos assentos vazios. A cada um assento nós pulamos 2 para manter a segurança. Por isso nós disponibilizamos 3, para que a gente não tivesse o inconveniente de algumas pessoas virem e ter que voltar embora por estar com a capacidade lotada. Então, é preferível que haja assentos vazios do que as pessoas voltarem embora e terem vindo aqui. Eu vou dizer para vocês que, para mim, esse domingo já valeu a pena. Foi a primeira experiência nossa, depois de 73 dias sem nenhuma celebração comunitária. Fazia 73 dias que nós não abrimos essa porta ao público, e olha como a igreja ficou bonita. Espero que você tenha sido surpreendido por tudo que nós preparamos aqui, organizamos nesse tempo, para que quando a igreja voltasse, você pudesse ter uma boa experiência, tanto de chegada, de ambiente, como também de adoração. Por falar em adoração, eu tenho certeza que nesses dias que foram interrompidas os nossos ajuntamentos, não foram interrompidas as nossas adorações, não foi interrompido nosso relacionamento com Deus, mas a grande verdade é que nós ficamos com saudade. Eu vou dizer para vocês que a saudade é algo que dói o coração. Estava conversando com Elias agora no intervalo, ele disse: pastor, não deve ser fácil agora ir para o terceiro e pregar a terceira vez. Eu digo para vocês, tanta saudade, tanta expectativa, tanta vontade de estar junto, a gente poderia ir para o quarto, para o quinto, não teria problema se houvesse público suficiente. Queira Deus que, se ainda mantermos isso, a gente tem a necessidade de fazer mais um horário e depois, não tem problema, desde que nós possamos estar juntos novamente, a gente faz qualquer esforço. A saudade é algo assim imenso, irmãos. A vontade que é que dá um pulo aqui de frente, sair em cada fileira, dar um abraço em cada um e fala: que bom que você está aqui, fazia tanto tempo que eu não te via. Como é que está a família? Como é que está a sua fé? Como é que está o seu trabalho? Você está conseguindo manter dos seus recursos? Como é que está o seu comércio? Eu queria saber tanta coisa, conversar com você, mas é impossível que a gente faça isso. A gente tem que respeitar o que está acontecendo. Mas o que é cruel é o que a saudade provoca no nosso coração. Existem 3 coisas, ou 3 situações, que são potencial de saudades em nós. Primeira, pessoas. Quando nós sentimos a ausência de pessoas queridas a nós, então ela move saudade sobre nós. Segundo, coisas, ou tempos, ou situações, que também geram sobre nós aquela sensação de: puxa vida, eu queria estar lá de novo, eu queria vivenciar aquilo de novo, eu queria experimentar aquilo de novo. E também lugares. Então essas 3 coisas geram sobre nós a sensação de que está faltando algo: pessoas, lugares e situações. Bom, vou falar para você: alguma pessoa te traz saudade? Uma pessoa que tenha partido, uma pessoa que tenha viajado e ficado muito tempo longe, uma pessoa que você não vê há muito tempo, não deixou aquele vácuo no seu coração, aquela sensação de você querer ver rapidamente. Um lugar que você morava, talvez a casa da sua infância, ou um lugar que você visitou, uma viagem que você fez, também não rouba no seu coração aquela certeza, aquela segurança, e traz aquela sensação de que está faltando algo. E o que falar então de circunstâncias, aquelas lembranças, aquelas experiências. Irmãos, essas 3 coisas juntas, elas trazem um potencial catastrófico no nosso coração. Eu vou dizer para você que não tem sido fácil para mim nesses dias como pastor experimentar essas 3 coisas ao mesmo tempo. A saudade de pessoas, porque eu não consigo mais me relacionar com vocês, apenas à distância, apenas por veículos de redes sociais, a gente não pode estar tão perto. Saudade de circunstâncias. Eu lembro daquele nossa última celebração que nós tivemos do nosso encontro de liderança, que foi o pastor Marcos Coque que pregou aqui. Eu lembro daquele nosso despertar, aquele evento que Deus renovou o nosso coração, como eu fico puxando aquela experiência junto. E outra coisa que me faz também sentir muita dor é o lugar. Irmãos, o lugar aqui. Hoje, por exemplo, eu fiquei pensando: meu Deus, como é que vai ser a noite, como é que vai ser aquela experiência, o lugar, aquela experiência de estarmos juntos, o templo aberto, o movimento durante a semana, as pessoas vindo, o fruto maduro participando, os adolescentes na quarta-feira fazendo barulho nesse lugar, aquele movimento, aquele fluir.
puxa, a vida tem sido tão difícil passar esses dias sem as pessoas que eu amo, sem o lugar que eu tanto amo e sem aquelas experiências que são tão boas para mim. Por isso eu queria dizer para você que nada melhor do que falar de saudade hoje, e saudade de uma maneira diferente do que você talvez já tenha ouvido. Uma saudade que é fruto de uma recuperação do nosso coração e não só de uma experiência que ficou no passado. Porque eu creio que quando a saudade vem, nós estamos prontos para reagir a ela, para lidar com ela, para conversar com ela, e é exatamente isso que nós precisamos fazer nesses dias. O que essa saudade do templo, da comunidade, das pessoas, tem trazido ao seu coração, e não que ela tem tirado de você. Porque muitas vezes a gente olha para aquilo que a gente perdeu, para aquilo que a gente deixou de ter, mas o que nós ganhamos? Nós ganhamos muitas coisas, alguns aprendizados, algumas prioridades e alguns fortalecimentos que nós nunca teríamos se essa pandemia não tivesse chegado. Por isso eu vou falar com vocês hoje de uma igreja ou de cristãos pré-pandêmicos e pós-pandêmicos. Assim como tem uma população e uma humanidade pré-modernista e pós-modernista, existe também agora uma igreja e um número de cristãos que será antes da pandemia e depois da pandemia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pandemia trouxe em nós essa sensação de exílio, de isolamento, e trouxe em nosso coração sentimentos que nós não havíamos experimentado ainda em relação à igreja, às pessoas e à fé, não é verdade? E por isso eu escolhi o Salmo 42 para hoje. Esse salmo é lindo, porque ele é um grito angustiante de saudade. E eu quero lembrar você que você não tem saudade só de vir no templo, você sempre teve saudade de Deus, e talvez você não percebeu, talvez você não havia notado isso ainda, e a pandemia removeu tudo aquilo que entulhava, tudo aquilo que soterrava, e trouxe ao seu coração novamente a perspectiva de ver o que era especial, essencial e o mais importante. Porque desde Adão e Eva, o ser humano anda gritando por saudade, irmãos e irmãs. Desde Adão e Eva, quando eles foram colocados para fora de um lugar de prazer, um lugar de experiência íntima com Deus, o ser humano vem gritando, eu quero Deus, eu quero Deus. O problema é que nós aprendemos a ser anestesiados, nós aprendemos a ser pré-saciados com coisas dessa terra que nunca vão tirar de nós a saudade da alma. Aprendemos a ficar anestesiados e enganados com o patrimônio, com o poder financeiro, com a posição social, com o nível de relacionamentos interpessoais, com amores e relacionamentos amorosos. Aprendemos a ficar anestesiados com relacionamentos sociais, ficamos anestesiados com religiosidade, ritualismo, aprendemos a sentir mais satisfeitos apenas com cerimônia de religião e não com a presença de Deus. Irmãos, quando a pandemia veio, ela tirou tudo isso de nós. Ninguém está pensando em mais patrimônio nesse período, as pessoas estão tentando preservar o que possuem. Ninguém está pensando em trabalhar mais nesse período, as pessoas estão procurando cuidar daquilo que é mais importante na sua vida, a si mesmos. Ninguém está preocupado agora em fofocar da vida alheia, as pessoas estão mais olhando para a sua própria vida e verificando o estado que encontra o seu coração e tentando sobreviver em meio a uma epidemia de maus sentimentos e de experiências negativas que vem tomar nossa mente e o nosso coração. Ninguém tem ficado preocupado em cumprir cerimonialismo, religiosidade, fazer penitência, subir escadas de joelho, porque nesses dias nós estamos impedidos de qualquer experiência religiosa que seja pública ou fora da nossa particularidade. Ou seja, o que restou para nós? O que restou para nós foi aquilo que sempre foi silenciado pelo poder, pelo prazer e pelo dinheiro. O que sempre foi silenciado pela nossa cultura humana. O que restou para nós é a presença de Deus, que foi soterrada por muitas circunstâncias que nós aprendemos a conviver sem ela. Aprendemos a conviver sem a voz audível de Deus gritando no nosso coração. Aprendemos a silenciar o grito e o gemido da alma, dizendo, Deus, eu quero o Senhor. Então talvez uma mesa de bebida, mesa de bar, ou talvez, quem sabe, uma droga, ou quem sabe um relacionamento amoroso, tentou sufocar essa voz que grita na minha alma. Mas sabe o que eu digo para você e para mim, no meu coração? É que nós não podemos sufocar a voz de Deus que grita dentro de nós, dizendo, você precisa de mim. Nós podemos driblar, anestesiar, podemos até de alguma maneira andar ao lado disso, mas nunca silenciaremos aquilo que está gritando no seu coração e no meu. Nós precisamos de Deus. Eu quero Deus. Talvez você nunca quis Deus tanto quanto agora. Razão disso você estar aqui nessa igreja nesse momento.
respeitando todos os nossos irmãos e irmãs que estão na sua casa, porque se vocês não estão aqui conosco, que tem um bom motivo para isso, mas o fato de você estar aqui, mostra para cada um de nós e também para o Deus que você tem uma sede no seu coração de ouvir Deus, falar com Deus, experimentar Deus. Não porque existe um poder mágico nesse lugar, mas porque você saiu da sua casa, você assumiu o risco de sair da sua casa, colocou a sua máscara, submeteu ser higienizado à porta, submeteu sentar à distância, e você veio a esse lugar para dizer: eu quero Deus. Por que nós não fizemos isso antes? Por que nós não escutamos essa voz antes? Por que nós precisamos perder tantas coisas no decorrer do caminho? Porque muita gente precisa perder tanto para perceber que Deus é o essencial para ela. Por quê, irmãos? Jim Elliot foi um missionário que morreu entre os índios Aucas, no Equador, e quando ele tinha 21 anos de idade, ele escreveu no seu diário: Jesus nunca será tudo o que eu preciso, até que ele seja tudo que eu tenha. Eu vou repetir para você: Jesus nunca será tudo que eu preciso, até que Ele seja tudo que eu tenha, e o que sobrou para nós é a presença dEle. E era isso que nós nunca deveríamos ter aberto mão, era isso que nós nunca deveríamos ter negociado e negligenciado, é essa presença que nós estamos gritando, dizendo: Deus, eu quero mais do Senhor, e eu preciso mais do Senhor. E você não é o primeiro a gritar por isso, sabia? Adão e Eva já gritaram, toda a humanidade nesses milênios gritaram, mas especialmente o Salmo 42 grita de saudade por Deus, e talvez seja muito relacionado àquilo que você e eu estejamos vivendo hoje. Olha só que interessante, que se a gente ler o Salmo 42, a gente vai ver igualzinho o que estamos vivendo. Olha lá, você pode acompanhar na sua Bíblia ou no telão, se você preferir, tá bom? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Deixa eu parar aqui um minutinho. Você sabe o que é uma corça? É um cervo. Esse cervo, ele tem necessidade de litros e litros de água diariamente, e ele é tomado pelo cheiro das águas, das correntezas, e quando ele sente o cheiro, ele começa a pular e saltitar e gritar e colocar, exprimir gemidos, para dizer: eu achei, eu encontrei, eu quero isso, e ele sai em disparada em direção à água que ele encontrou pelo cheiro. O salmista faz uma comparação, uma metáfora, por isso ele usa a partícula comparativa como. Ele quer usar um elemento que ele não tem, um elemento abstrato, agora ele quer tanger ele quer colocar em algo concreto, então ele usa o exemplo da natureza, ele diz: como a corça. Assim como esse animal tem sede de Deus e fica gemendo por Deus, aí ele diz lá no versículo 2, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu também sou assim. Quando poderei entrar e me apresentar a Deus? Talvez você esteja perguntando isso também. Quando? Quando tudo vai voltar ao normal, quando tudo vai se restaurar. E terça-feira eu vou falar sobre esse tema aqui nas nossas celebrações. Teremos 2 horários, às 19 e às 20, celebrações de apenas 45 minutos, para que a gente possa fazer a dinâmica da higienização do nosso templo. Mas eu vou falar sobre isso. Quando? Entre o que aconteceu na minha vida e entre o final de tudo isso, existe um quando interminável, parece. E ele faz essa pergunta: quando, Deus? Porque ele está vivendo exílio, ele está vivendo distância do templo, ele não consegue ir à igreja mais, sabia? O que é que ele está dizendo? Quando irei me apresentar-se diante de Deus? A pergunta é: quando eu posso voltar ao templo? Porque esse salmista estava vivendo, não como você e eu, 70 dias de exílio. Ele estava vivendo 70 anos. 70 anos o povo de Israel foi jogado para a Babilônia, viveu longe do seu povo, longe da sua cultura e longe do templo. O templo era o lugar da presença de Deus. E então esse salmista grita: minha alma tem sede de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ir para o templo, porque eu não aguento mais esse exílio. E talvez seja o mesmo grito seu: eu também quero voltar à normalidade, mas quando isso será possível? E aí talvez você esteja se sentindo como o salmista: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Outra metáfora: alguém aqui come lágrimas, mas ele usa essa figura para potencializar a imagem da dor e da tristeza, da saudade, daquilo que arranca o coração, daquilo que rouba as esperanças. Ele diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E aí ele continua dizendo no versículo de número 3, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão. Olha aí, olha a gente aí no quadro, presta atenção. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. É o nosso quadro.
A gente costumava vir à igreja, a gente costumava abrir as portas, a gente costumava vir aos cultos, mas agora só me resta a saudade. Mas eu posso dizer para você, eu vou parar a leitura por aqui, o salmo é muito longo e tem muitos outros ensinamentos, mas eu quero focalizar com você o que a saudade provocou nesse povo. Esse homem que canta com saudade no exílio, vai ver um povo sair do exílio e voltar para a sua terra e voltar para o templo muito mais fortalecido. O povo judeu que cantou essa canção de distância e de exílio e de isolamento social, foi o povo que aprendeu a sustentar sua fé em casa. Um povo que aprendeu a sustentar sua vida com Deus sem precisar do templo. Um povo que aprendeu a sustentar a sua esperança em Deus, baseado nas suas firmes promessas. E sabe o que eles fizeram? Quando eles voltaram para Jerusalém, depois de 70 anos, não 70 dias, 70 anos, eles voltaram mais fortes, mais vigorosos, amando mais a Deus, servindo mais a Deus e buscando mais a face de Deus. Porque a ausência traz a sensação de presença, e essa presença eles não queriam negociar nunca mais. E eu creio, e é sobre isso que eu quero falar com você aqui essa noite, nesses 10 minutos que nos restam. O que eu quero compartilhar com você é a grande verdade de que uma igreja nova, um povo que se chama pelo nome de Deus novo, está surgindo do seu exílio, está vindo do seu isolamento social, com uma nova postura, com uma nova mentalidade, que a saudade provocou no seu coração. O que a saudade fez com esse salmista? Provocou uma nova geração mais forte em Deus. E o que o isolamento social vai fazer com essa igreja? Vai provocar uma comunidade ainda mais poderosa, mais vibrante, mais ungida, que ama mais a Deus e que se relaciona mais com a pessoa do Espírito Santo. Então eu quero compartilhar com você 3 ensinamentos que eu creio que a pandemia gerou numa igreja que tem saudade de Deus. E o primeiro deles é um amor extravagante. O primeiro ensinamento é que Deus está trazendo uma igreja que vai aprender a comunicar o seu amor a Deus de uma maneira que ela nunca comunicou antes. Porque a gente aprendeu a sustentar a palavra amor a Deus junto com amor a macarrão. Porque a gente come uma macarronada da avó no domingo e diz: vó, eu amo a sua macarronada. A gente encontra uma pessoa querida, a gente diz: ai, como eu amo você. Aí a gente chega em casa e vê o Totozinho abanando o rabo, ele vira a barriguinha, a gente faz uma cosquinha na barriga dele e diz: como eu amo esse cachorrinho. E aí a gente vem na igreja e diz: eu te amo, Jesus. Espera aí, irmãos, esse amor está nivelado demais, por isso que ele precisa ser adjetivado. Esse amor precisa ter um complemento, porque o amor por si só já não comunica mais nada na nossa sociedade. A pessoa atrai uma esposa de 25 anos de casado para ficar com uma outra que ele acabou de conhecer num bar, para dizer que ele ama aquela pessoa, então ele pode abandonar sua família. Amor já não é mais palavra. Amor já não significa mais nada para a nossa sociedade. Agora, amor extravagante é o amor que se entrega, que se dá, e esse amor a gente precisa dar de novo a Deus, irmãos. Nós aprendemos a dar um amor compensado, um amor de troca, aprendemos a dar um amor nivelado por aquilo que nós sentimos condicionado, mas o nosso amor por Deus deve ser extravagante. Não importa se nós estejamos com a igreja lotada ou com algumas pessoas, não importa se eu estou com o meu emprego ou sem ele, não importa se eu estou com a minha família ou distante dela nesse momento, não importa o que está acontecendo, eu preciso dar algo a Deus, algo extravagante, algo que me custe no coração. Como aquela mulher que tinha um vaso de perfume caríssimo, que era o resultado de 1 ano de trabalho, o valor dele. Ela chega aos pés de Jesus, quebra aquele vaso e derrama o óleo sobre Jesus, dizendo: tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Isso é um amor extravagante, é um amor que não faz custo, que não faz conta, que não mede custos. É um amor que se entrega, que se dá, que se oferece. É um amor que se posiciona para dar a Deus aquilo que Ele merece. É como Maria aos pés de Jesus sentada, e Marta cuidando das coisas da casa, se preocupando com os afazeres domésticos. Jesus diz: Maria, você escolheu a boa parte, minha filha, fica comigo. A boa parte, a melhor parte. Eu creio, irmãos, que essa pandemia está gerando uma igreja que vai aprender a valorizar Deus novamente, colocar no lugar que Ele nunca deveria ter saído, e dar todo o seu amor
toda a sua devoção, para a gente não ser mais devoto do amor, do prazer ou do dinheiro, para a gente não ser mais devoto da posição social ou dos comentários das pessoas no nosso Facebook. Não, irmãos, eu estou crendo numa igreja que vai devotar seu amor, sua paixão, sua alegria, sua energia, sua vibração e o melhor do que ela tem a Deus, o melhor da sua saúde, o melhor da sua vida, o melhor dos seus dias, o melhor das suas finanças, o melhor dos seus talentos. Não entregar de bandeja a um mundo que não recompensa, mas entregar de fato e de entrega total a Deus, que pode dar tudo ao nosso coração, que pode recompensar cada ato e cada passo que damos em direção ao seu reino. Amor extravagante. Eu creio que uma igreja nova, com saudade de Deus, vai saber o que essa palavra significa, vai entender o que significa colocar Deus como centro, como prioridade e como mais importante. Em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo é a profunda intimidade. Irmãos, agora, nesses dias de isolamento, nós não temos mais o nosso ritual dominical de igreja. Agora voltamos hoje ao primeiro. Nós não temos mais as nossas atividades semanais. Puxa, você vinha aqui na igreja segunda-feira, ensaio do coral e curso de liderança. Terça-feira, culto da terça da esperança. Quarta-feira, célula Up Teens. Quinta-feira, tinha aqui o fruto maduro. Sexta-feira, tinha os novos membros. Sábado, celebração dos jovens. Domingo, os 2 cultos nossos. Uau, igreja movimento, muita gente indo, voltando. Cerca de 1000 pessoas passavam por aqui semanalmente nas nossas atividades. Aquele negócio acontecendo, de repente não tem mais nada disso. As pessoas que foram acostumadas a serem nutridas pelas atividades da igreja se viram agora responsáveis de se nutrirem espiritualmente nas suas casas. E isso vai revolucionar a igreja, irmãos. Isso não foi para o nosso prejuízo, isso foi para o nosso bem, porque Deus está mais interessado em intimidade do que atividade. De nada adianta eu ter atividade durante toda a semana para todos os gostos, para todos os públicos, e nós não desenvolvemos intimidade com Deus. O culto é bom, o ensaio do coral é maravilhoso, as coisas que acontecem com os jovens são tremendas, porém, não é suficiente. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa vida semanal, da nossa vida diária com Deus, da nossa vida que se desenvolve no particular e não no público. Por isso, a saudade de Deus me fez ampliar o meu conhecimento dEle, me fez criar estruturas que eu não tinha antes. Quem aqui começou a orar com os filhos, porque agora não tem mais escola dominical para orar com as crianças? Agora está com a Bíblia aberta em casa, porque não tem um pastor para explicar a Bíblia para ele, como explicava. Agora está de joelho na sua casa, porque não tem a reunião de oração na quarta de manhã para ele orar. As pessoas aprenderam, e eu espero que você esteja entre eles, aprender o quão importante é a gente descentralizar o templo e colocar nossa vida espiritual com Deus, aonde nós podemos nutrir o nosso coração. Essa pandemia fez um grande favor a nós, para nos lembrar que nós somos sacerdotes de Deus no templo e em casa, que nós ministramos o coração de Deus na igreja e na vida, que não há espaço onde Deus não ocupe, onde Deus quer ministrar o nosso coração. Nós nos tornamos responsáveis pela nossa vida no nosso individual e no nosso particular, e nunca mais seremos os mesmos. Quem experimentou isso, nunca mais vai se acostumar só com o culto de domingo. Ele vai vir, ela vai vir, eles gostarão, mas vai dizer, foi bom, mas eu preciso orar em casa, eu preciso orar com os meus filhos, eu preciso ler a Bíblia com a minha família, eu preciso jejuar, porque aprendeu de que a vida não gira em torno de um templo, a vida gira em torno do Cristo, e o Cristo não está no templo, o Cristo está na vida, e é ali que nós experimentamos Ele. Pandemia fez um grande favor para a gente aprofundar as nossas raízes. Você sabia que as árvores do Cerrado, eu morei lá na região, as árvores do Cerrado são as árvores que têm as raízes mais profundas? As árvores de regiões tropicais, elas têm raízes mais superficiais, porque a água está na superfície. Mas no cerrado não, a raiz tem que ser profunda para ela conseguir sobreviver à esterilidade do lugar, à escassez de água e também à estiagem. Eu creio que isso é verdade sobre nós, a profunda intimidade. Nesse tempo de esterilidade, de estiagem, de culto, de celebrações, de igreja, nós aprendemos o importante de aprofundar nossas raízes e sermos mais íntimos de Deus, mais próximos do Espírito Santo, e sobreviver quando falta água na superfície. Nós vamos buscar no nosso relacionamento com Deus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E para terminar, a última lição, eu aprendo que nós teremos agora como saudade, amor extravagante, profunda intimidade, mas em terceiro e último lugar nós teremos uma intensa expectativa. Intensa expectativa.
E será maravilhoso, tremendo, fenomenal, o fato de que, irmãos, a gente poder voltar na igreja. Ontem à noite eu estava em casa. Eu já tinha vindo na igreja 4 vezes durante o dia, e vim, voltava e arrumava, e voltava e olhava e orava, e colocava a mão em cada cadeira e falava, Senhor, abençoa. Eu estava naquela expectativa, cheguei em casa, era 8 horas da noite, falei para minha esposa, meu Deus, eu andava desse jeito, de um lado para o outro na casa, e falava para as crianças, vamos brincar de alguma coisa. Aí eu chamei meu filho para a luta, rolamos no tapete, e daqui a pouco eu voltei, eu estava elétrico. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer essa noite? Aquela expectativa, irmãos, de voltar para o culto, de vir para a igreja. E eu não sei se você sentiu a mesma coisa, quando você estacionou o carro na igreja e falou, meu Deus, faz 70 dias que eu não paro esse carro aqui, faz 70 dias que eu não ouço esse grupo maravilhoso cantando e adorando a Jesus, faz 70 dias que eu não vejo esse movimento. Não sei se você sentiu a expectativa, irmãos, e é isso que a saudade gera em nós. Seus filhos estão todos os dias debaixo do seu teto, mas fica 30 dias longe deles, 30 dias longe deles para você ver. Quando você abre aquele portão, a primeira coisa que você faz é agarrar um pescoço do primeiro, vem cá, deixa eu dar um abraço em você. Porque a saudade gera expectativa de se ver novamente. Irmão, se todo domingo fosse assim, se todo domingo houvesse uma expectativa no nosso coração, eu estou indo para o culto, eu estou indo para a IPI, e lá eu vou adorar a Deus, lá eu vou sentir a presença de Deus, lá vai ter um mover de Deus no meu coração, eu vou experimentar o milagre, eu vou profetizar a bênção na minha vida. Irmão, se todos os domingos nós vivêssemos essa intensidade nesse lugar, seria tremendo e maravilhoso. Viveríamos algo que nunca talvez experimentamos na nossa vida, porque a expectativa cria um ambiente. Uma mulher perguntou para mim certo dia, pastor, eu fui num congresso lá em Brasília, e quando eu cheguei, a presença de Deus era tão forte naquele lugar, e aí no domingo seguinte eu vim aqui na igreja, por que a coisa não continua do mesmo jeito? E eu falei, Senhor, me ajuda a responder, por que no congresso aconteceu e na igreja não aconteceu? Aí o Espírito Santo trouxe uma palavra no meu coração, expectativa, tremendo, né? E aí eu pensei, irmã, sabe o que aconteceu? Você pagou sua passagem, reservou o hotel, comprou seu ingresso, sentou naquela cadeira e disse, eu quero Deus nesse lugar. E sabe o que aconteceu? Milhares de pessoas fizeram o mesmo, milhares de pessoas caminharam na mesma direção, milhares de pessoas fizeram o que deveria todas as pessoas fazerem. Então todos estavam na mesma sede, Deus vem, Deus eu quero, Deus eu preciso. E aí você chegou no domingo, onde as pessoas vêm para a igreja como se vão para uma reunião rotariana. As pessoas vêm para a igreja como vai numa reunião de pais e mestres. Então eu pergunto para você, irmãos, qual foi a última vez que nós entramos por aquela porta com a expectativa de que Deus ia mover sobre o nosso coração? Se todos nós viéssemos assim toda semana, com certeza seria uma igreja diferente, um culto diferente e um mover muito diferente sobre a nossa vida. Eu creio que essa pandemia vai gerar isso no nosso coração. A partir de agora, o culto não vai ser só um culto. Os pequenos grupos não vão ser só uns pequenos grupos. Hoje eu vou, semana que vem eu não vou. Não quero mais ir. As células dos adolescentes. A reunião de oração. Nada vai ser igual. Porque nós sabemos o que é ficar sem. E agora nós somos a geração que vai saber valorizar e vai criar expectativa para viver isso. Então eu creio que Deus está movendo sobre nós e trazendo uma saudade da presença dEle, para que a gente possa expressar o amor que Ele deve ter prioridade no nosso coração, aprofundar as nossas raízes na nossa vida pessoal e individual, mas sobretudo ter uma expectativa do mover dEle em cada momento da nossa vida. Quem viveu a pandemia nunca mais saberá viver sem Deus na sua casa, e quem viveu a pandemia nunca mais virá ao templo sem expectativa. É isso que ela fez conosco, é isso que você pode permitir que ela faça no seu coração. Ao invés de contabilizar perdas, pegue a saudade, transforme em algo maravilhoso. Se você perdeu um ente querido, se você perdeu uma empresa, se você perdeu pessoas que estavam à sua volta, se você perdeu algo que você julgava valioso, aprenda a usar a saudade ao seu benefício, dizendo, essa saudade vai me melhorar, essa saudade vai me preparar e vai me fortalecer. Fortaleceu o povo no Antigo Testamento e fortalecerá essa igreja que está passando pela pandemia, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Eu queria, antes de encerrar essa celebração, nós estamos exatamente no horário, eu queria falar ao seu coração a seguinte questão. A grande verdade é que você tem saudade de Deus, mas o que você talvez não sabia é que Deus também tem saudade de você. Isso eu aprendi quando a minha filha tinha 9 meses de idade. Eu estava na sala de casa às 7h30 da manhã esperando ela acordar e falava, meu Deus, essa menina dorme demais, podia estar acordada já. Eu tinha acabado de passar uma grande noite de brincadeiras com uma criança de 9 meses sentada que mal sabe engatinhar ainda.
E de repente eu olho para o bercinho, ela dormindo, eu volto para a sala, ela dormindo, eu volto para o bercinho, ela dormindo, eu volto. É 8h30, essa menina não acorda e eu sinto que eu estou com saudade de ver ela acordada e brincar com ela. E o Espírito Santo falou comigo na sala da minha casa, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, sozinho, naquela manhã fria de julho. Eu estava lá e o Espírito Santo disse: assim como você tem saudade da sua filha acordar para que você se relacione com ele, eu também tenho saudade dos meus filhos despertarem para eu falar com eles. Essa pandemia encontrou nosso coração talvez dormindo com Deus, talvez em pesado sono com Deus, mas agora é hora de despertar, porque Deus quer falar com você, Deus quer brincar com você, Deus quer ministrar o seu coração, Deus quer falar a sua vida. Então permita que essa noite você manifeste toda a sua saudade de Deus numa nova perspectiva, mas saiba que Deus também está esperando você despertar de novo, sair do ressentimento, sair da mágoa, sair da religiosidade, sair da frieza, da descrença, sair da amargura e vir para um despertamento onde Deus sabe quem você é e você sabe quem Ele é novamente. Portanto, ao voltar para sua casa, não volte mais da mesma maneira, volte diferente, porque você participou da primeira celebração pública da IPI de Sertanópolis pós-pandemia, e com certeza há algo maravilhoso que Deus quer ministrar ao seu coração, principalmente você que está na sua casa e não pôde vir. Deus vai consolar seu coração, Deus vai ministrar a sua vida e Deus vai te ajudar a passar por esse período. Irmãos, nós vamos encerrar nossa celebração com essa última canção, e eu queria que o Espírito Santo falasse com você enquanto nós cantamos. E enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e sua oferta, ou na saída você terá 2 gasofilácios, 2 urnas lá atrás também, para evitar qualquer tipo de contato. Na saída você pode deixar ali também, para poder contribuir. Eu agradeço a Deus pela sua generosidade, louvo a Deus pela sua participação nas finanças dessa igreja, e muito obrigado você que veio hoje pela primeira vez. Valeu a pena deixar a igreja aberta hoje. Se você veio a primeira vez aqui, valeu a pena esse grupo reduzido de pessoas, porque você também está aqui e Deus falou ao seu coração profundamente, eu tenho certeza disso. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode devolver seu dízimo, pode adorar ao Senhor, pode dar a sua oferta, e você pode passar esses últimos minutos agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Eu te vejo na próxima semana, às 19h30, nesse mesmo horário aqui, com mais pessoas para adorar o nome de Jesus. E se você se sentiu seguro aqui, divulgue nas redes sociais. É seguro, é bênção, está tudo certo, e nós não temos risco nenhum em poder estar adorando ao Senhor na IPI Sertanópolis. Deus abençoe, uma boa semana para você, e vamos adorar Jesus. Águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. As palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me e mais do que já me queres. Então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com a tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor.
derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Derrama o seu Espírito sobre nós, Jesus, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Pai. Que a tua presença seja real em nossas vidas, Pai. Que nós possamos nos envolver com quem tu és, como diz essa canção, envolver com o seu caráter, nos envolver com a sua presença, nos envolver com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo em meio à pandemia, onde o Senhor grita aos nossos ouvidos: eu estou aqui, eu estou presente, eu estou no controle, eu tenho tudo em minhas mãos, Pai. Que nós venhamos nos envolver com a sua soberania, com a sua graça, com o seu amor e misericórdia, por tantas vidas que já foram curadas, tantas vidas restauradas do Covid, Pai. Tantas boas notícias que nós temos também, Senhor, da sua graça sendo manifestada em todo o mundo, Senhor. Que nós sejamos gratos, Pai. Que nós possamos ver a sua mão, a sua presença em meio a tudo isso, sabendo que o seu Espírito habita em nós e o seu Espírito abre os nossos olhos para as coisas espirituais. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que nós possamos ver a tua face. Que você possa sair daqui se sentindo parte de tudo isso que Deus tem feito no mundo. Você possa sair daqui com saudades de Deus, para que você a cada dia busque mais Ele na sua casa, na igreja, onde você estiver. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você também que está nos assistindo online. Que você tenha uma excelente semana também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós sairemos agora na paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve